Salve, salve, vestibulando! Seja bem-vindo ao cursinho Univesp. Eu sou o professor Murilo e vou resolver com você as questões de linguagens da prova do Enem 2023. Vem comigo! Pessoal, a gente vai trabalhar com uma questão que vai abordar elementos de coesão. Só para a gente entender, antes mesmo da leitura do enunciado, o que é esse tal de elemento de coesão. Coesão é quando a gente vai trabalhar partes gramaticais do texto produzindo efeitos de clareza, juntando as partes para que elas fiquem coerentes, para que elas façam sentido. Este elemento de coesão é alguma ferramenta utilizada. Pode ser um conectivo, pode ser um pronome, pode ser algum elemento que vai garantir a progressão, a clareza, a referência do texto. Então, costuma trabalhar ali com algum elemento gramatical. É uma boa questão para a gente treinar se os nossos conhecimentos de gramática estão em dia. Vamos dar uma olhadinha no enunciado, assim a gente já vai ter uma orientação bem precisa daquilo que está sendo cobrado. O recurso que promove a progressão textual, contribuindo para a construção da ideia de que as relações amorosas têm enredo em comum, é a... Olha, aqui a gente já tem uma boa pista, que é a progressão textual. Progressão textual é quando um texto vai caminhando, avançando e mantendo as relações de coerência dentro daquele contexto. Então o meu texto caminha, mas sem abandonar os outros elementos, ou seja, ele progride de maneira independente, porque ele tem todas as relações ali dentro, só que fazendo parte de um todo. Vamos ler o texto, assim a gente identifica exatamente qual partezinha que ele vai querer que a gente analise para poder chegar na resolução. E assim as coisas continuaram acontecendo. Entre os dois, em quase sustos, um grande por acaso com cacoetes de gestos definitivos. Com o nunca mais se oferecendo o tempo todo, bastaria dizer, foi um prazer ter te conhecido. Bastaria não trocar telefones nem e-mails e enterrar a casualidade com a cal da sabedoria. Nada poderia ser definitivo. Os encontros duravam 2 horas ou 2 décadas, ou 2 vezes isso, mas em algum momento necessariamente seria o fim. De todos os grandes amores, de todos os pequenos, de todas as juras, das promessas, de todos os na alegria e na tristeza, de todos os não amores, os desamores, os casamentos para sempre, os rancores para sempre, de todas as paralelas que só se viabilizam na abstração da geometria, de todas as pequenas paixões e de todas as grandes paixões, de tudo o que para na antessala da paixão, de todos os vínculos não experimentados, de todos. Bom, a gente tem alguns elementos de coesão aqui que vão garantir a progressão do texto. Passando aqui pela leitura, ó, e assim as coisas continuaram acontecendo entre os dois, em quase sustos, um grande por acaso com cacoetes de gestos definitivos. Com o nunca mais se oferecendo o tempo todo, bastaria dizer, foi um prazer ter te conhecido. Olha a repetição do bastaria, ó. Bastaria, bastaria vai criar uma relação de paralelismo, né? Um idêntico ao outro, garantindo então que o texto vá progredindo, mantendo as relações com os itens anteriores. Essa é uma ferramenta. Então, bastaria dizer isto, bastaria não trocar telefones nem e-mail. E aí aqui tem uma explicaçãozinha, separada pelo meu travessãozinha. Nada poderia ser definitivo, os encontros duravam 2 horas ou 2 décadas. De novo, ó, 2 horas ou 2 décadas, ou 2 vezes isso. Também as repetições de termos aqui vão garantir a progressão do texto, garantir essa fluidez, uma outra ferramenta. Vamos ver se essa aqui vai ser abordada, tá? Mas em algum momento necessariamente seria o fim. E aqui a gente vê outra ferramenta, ó. De todos os grandes amores, de todos os pequenos, de todas as juras, das promessas, de todos os na alegria e na tristeza, de todos os não amores, os desamores, os casamentos para sempre, os rancores, de todas as paralelas, de todas as pequenas paixões e de todas as grandes paixões, de tudo, de todos, novamente, de todos enfatizado aqui no final. Mais um caso, né, de progressão textual, a repetição mais uma vez, então nós notamos que tanto esse espelhamento de construções como a repetição de termos funcionam para trazer essa progressão. No primeiro caso, a gente tem o verbo repetido, espelhando as duas estruturas. Logo depois, a gente tem a repetição do duas, duas, duas. E aí, por fim, a repetição do pronome indefinido,
todo e os seus variáveis, tá? Vamos ver o que o comando está pedindo de nós, então, para a gente identificar qual dessas partes a gente vai marcar. O recurso que promove, então, a progressão textual, contribuindo para quê? Construção da ideia de que as relações amorosas têm um enredo comum. Enredo comum trabalham, então, com o mesmo roteiro, o mesmo enredo, ou seja, igual. Vamos analisar? Aqui no começo do bastaria com o bastaria, está trabalhando a ideia de que são os mesmos enredos, né, que têm exatamente as mesmas narrativas? Com o nunca mais se oferecendo o tempo todo, bastaria dizer uma coisa, bastaria dizer outra, bastaria não fazer outra. Não, está trabalhando apenas com duas projeções que se igualam. Poderia ser feito isso, poderia ser feito aquilo. Vamos ver então se a repetição do duas, duas e duas ao final. Nada poderia ser definitivo, os encontros duravam 2 horas, ou 2 décadas, ou 2 vezes isso. Olha que interessante, ó. O ou aqui está funcionando exatamente para apagar essa ideia, né, de ser o mesmo enredo. Por que ele está apagando essa ideia? Porque o ou trabalha com a noção de exclusão. Ou é isso, ou é aquilo. Não dá para ser tudo ao mesmo tempo, não dá para ser tudo igual, eles estão se excluindo. Importante a gente definir isso. E aqui, ao final, de todos os grandes amores, de todos os pequenos, de todas as juras, todos na alegria e na tristeza, todos os não. Olha só como é que essa repetição de todos, 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 vai enfatizando aquela coisa de ser igual, de ser idêntico, de tudo. Então, a própria noção apresentada do todo, que é um pronome indefinido, de abrangência, como a sua reafirmação aqui no final, ó, de todos, ou seja, tudo aquilo que é inserido no aspecto amoroso está coerente, está pertencente ao que eu falei aqui. Então vamos lá. Repetição do pronome indefinido todos? Pronto. Já matamos, já identificamos. Utilização do travessão na marcação de aposto. Tá aqui, ó. A gente pode até entender esse aposto como elemento de coesão, explicando algo, mas a gente já falou que não é ele que garante essa ideia de progressão, certo? Retomada do antecedente pelo pronome isso. Ó, retomada de antecedente pelo pronome isso faz papel de coesão? Faz, de uma coesão referencial, que retoma alguém por meio de uma anáfora, que é esse processo de retomada. Não é ele que está garantindo essa ideia de um mesmo enredo, de um enredo em comum. Contraposição de ideias. Poxa, se é contraposição de ideias, não tem um enredo comum, igual, não é o mesmo. Se contrapõem, certo? Substantivação, calma, vamos lá, o que é isso? Substantivação é transformar qualquer classe gramatical em substantivo. Substantivo, aquele nomeador de seres, de coisas, né, de tudo que está ao nosso redor. Ele está falando desse trechinho aqui, ó. Na alegria e na tristeza, virou uma palavra só, unida ali pelo hífen. Então eu substantivei uma expressão, tá? Substantivação de expressões pela anteposição do artigo. Olha o meu artigo aqui, ó. Isso está certo? Aconteceu ali a substantivação de uma expressão por ter colocado o artigo antes? Sim, foi isso que garantiu o enredo comum? Não. Então, embora a afirmativa E seja verdadeira, tá? Isso aconteceu no texto, o enunciado está querendo outra coisa. Quem é o responsável por garantir que as relações amorosas têm exatamente o mesmo roteiro? O pronome indefinido isso, é todos, que aparece ao longo do texto. Tá certo? Alternativa A, tranquilinha, questãozinha de coesão razoável, né? Tinha que ter um pouquinho de domínio gramatical. Valeu, espero que tenha ficado claro. Até mais!